Olá, um hábito saudável. Sobre isso será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Existem dois tipos de hábitos: os hábitos saudáveis e os hábitos não saudáveis. O que o dicionário diz sobre hábitos? São ações que se repetem com frequência e regularidade na vida de uma pessoa. Também o dicionário diz que hábito pode ser uma mania. E também o dicionário diz que hábitos são comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Isso é o hábito. Todos nós, seres humanos, sem exceção, temos os nossos hábitos que desenvolvemos por nós mesmos ou porque alguém do nosso lado acabou nos influenciando a termos o mesmo tipo de hábitos. E todos nós também temos bons hábitos e podemos ter hábitos ruins. Mas eu gostaria de mostrar um hábito de Jesus. Quando ele viveu nessa terra, esteve nessa terra, havia um hábito em Jesus, segundo o dicionário, uma mania, algo que ele fazia frequentemente. Lucas capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esse era o hábito de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Também Mateus capítulo 14, versículo 23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Sozinho, aspas. Estava ali orando, sem a companhia de seres humanos, mas estava só ele e Deus. Bem naquela recomendação que ele mesmo faz: entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, fale com o teu Pai, que nos ouve no secreto. Por mais que o dia de Jesus fosse intenso de muitas atividades, Jesus sempre tinha um momento para orar. Jesus sempre separava um momento para orar. Jesus sempre dava um jeito para orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Então, por mais que o dia de Jesus fosse intenso, ele sempre separava um momento para falar com Deus. Sempre, sempre. Sabe, Jesus tinha o hábito de falar com Deus. De falar com Deus. Por causa desse hábito, por causa do hábito de orar, ou por causa do hábito de orar, de falar com Deus, Jesus só tomava decisões depois de orar. Ou seja, depois de falar com Deus, nunca antes. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus não fez isso antes de orar. Não escolheu aqueles 12 homens e os nomeou apóstolos antes de orar.
Ele primeiro foi falar com Deus. E por causa desse hábito que Jesus tinha de orar ou de falar com Deus, diante das necessidades que apareciam, ele ia falar com Deus, ele ia orar. João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Ou seja, diante da necessidade de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, né? E ali dá uma contagem mínima de 15.000 pessoas, contando as mulheres e as crianças. Então, essas 15.000 pessoas precisavam de alimento. Então, diante da necessidade, o que Jesus faz? Ele pega os pães que tem, ele pega os peixes que tem, ele vai a Deus, ele fala com Deus, ele agradece a Deus, porque ele sabia que Deus iria operar um grande milagre através dele. Sabe, no momento da sua grande angústia, por causa do hábito que ele tinha de orar, então nesse momento, o que ele faz? Vai falar com Deus. Lucas capítulo 22, dos versículos 39 a 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiam. Chegando a um lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Que interessante! A angústia de Jesus, nós não podemos imaginar o tamanho dessa angústia, mas ele estava angustiado. E no momento da sua angústia, era hábito na vida dele, ele foi falar com Deus. Ele precisava, no momento daquela angústia, ele precisava de Deus, da ajuda de Deus. E naquele momento vem um anjo para fortalecer Jesus. As situações que nós vamos enfrentar em nossas vidas, meus irmãos amados, e nós vamos ter que atravessar algumas tempestades, algumas angústias, e para isso o Senhor nos fortalecerá. Por isso que Jesus estava ali em oração, buscando a Deus. A pergunta é: você tem o hábito de orar? Se sua resposta for sim, você sempre encontrará tempo em sua vida para falar com Deus. Sempre você vai encontrar um momento ou separar um momento para falar com Deus. Diante da pergunta, você tem esse hábito de orar? Se a sua resposta for não, vai ser difícil você encontrar tempo para orar. Porque são tantas coisas na vida que temos que fazer. São tantas tarefas, somos tão ocupados. Levantamos correndo, temos que sair para o trabalho, temos que defender o nosso dia para que a gente possa trazer o pão para casa. São tantos afazeres e são tantas as coisas, e passa o dia e não oramos. Se a nossa resposta for sim, diante da pergunta, você tem o hábito de orar, então você nunca tomará nenhuma decisão sem antes orar.
Primeiramente você vai orar, primeiramente você vai falar com Deus para depois tomar decisão. Mas se a sua resposta for não, diante dessa pergunta, você tem um hábito de orar, você vai correr o risco de tomar a decisão sem a direção de Deus. E muitas vezes as decisões que nós tomamos, decisões erradas, vão nos custar muito caro. Misericórdia. Eu passei por um momento desse, meus irmãos. Eu ainda era novo convertido e eu tinha um automóvel e uma pessoa veio e ela me propôs uma troca com o automóvel que ela tinha, era uma Kombi, e ela já fazia entrega de frango. Então ela disse para mim: você quer trocar o seu carro na minha Kombi e eu entrego a Kombi com você e o serviço também? Eu falei: é de Deus. Se eu estou desempregado e alguém vem me fazer uma proposta dessa, só pode ser de Deus. Troquei o carro que eu tinha naquela Kombi e comecei a trabalhar. Meu Deus do céu! Quanto sofrimento, quanta luta, levantando de madrugada, trabalhando muito o dia inteiro e indo dormir até de madrugada, poucas horas. E as minhas dívidas só aumentando, e problemas, e aquela Kombi quebrando. Meu Deus do céu! Consigo vender ela por muito menos do que a comprei e recebi mais ou menos 50% do valor que eu já tinha vendido mais barato. Eu não perguntei para Deus. Sabe, meus irmãos amados, se a nossa resposta for sim, diante daquela pergunta, você tem o hábito de orar? Então nós nunca tomaremos uma decisão sem antes falar com Deus. Pode ser um negócio ótimo, mas se Deus nos dirigir a não faça. Mas nós precisamos ter esse hábito de falar com Deus. Diante dessa pergunta, você tem o hábito de orar, né? O hábito de falar com Deus? Se a sua resposta for sim, diante das necessidades, você vai orar. Porque é hábito. Mas se a sua resposta for não, diante das necessidades, você vai reclamar e até murmurar. Misericórdia. Diante da pergunta, você tem esse hábito de orar? Se a sua resposta for sim, no dia da angústia, que apertar o seu coração, você vai falar com Deus e Ele vai enviar um anjo para te fortalecer. Mas se a sua resposta for não, você diz: eu não tenho hábito de orar. No dia da angústia você vai se desesperar, pois não haverá quem poderá te fortalecer. Misericórdia. Para encerrar, se você tiver o hábito de orar, você vencerá todas as tentações que vierem em sua vida. Olha o que diz Lucas 22, do 39 ao 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Quem tem o hábito de orar não vai cair nas tentações. Satanás tentou Jesus, mas ele não conseguiu fazer com que Jesus caísse em suas tentações, porque Jesus tinha o hábito de orar. Meu irmão e minha irmã, se o Senhor Jesus Cristo tinha esse hábito, e se ele mantinha esse hábito, esse costume,
E se isso foi importante no ministério dele, imagina em nossas vidas. Sabe, esse hábito ele pode ser desenvolvido facilmente naquela pessoa que crê. Facilmente, mas só depende de você. Só depende de você. Se nós não colocarmos a oração como prioridade em nossas vidas, não vamos criar o hábito. E se não vamos criar o hábito, meus irmãos, não vamos ter tempo para orar. E isso vai complicar em muitas nossas vidas. Por isso, crie esse hábito. Separe um momento em especial. Seja a hora que for, a hora que você escolher. Jesus orou de dia, orou à tarde, orou à noite, orou de madrugada. Mas ele orava, ele falava com Deus. Eu e você precisamos falar com Deus. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. Pronto a nos ouvir. Ele quer que nós tenhamos esse hábito de falar com Ele. Amém? Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, muitas vezes não oramos. Muitas vezes não falamos com o Senhor. Muitas vezes, Senhor Deus amado, nas nossas necessidades, nós vamos tentar ajuda em alguém, ou até pedir para alguém orar por nós. E nós mesmos não falamos com o Senhor. Muitas vezes, no momento da luta, da necessidade, Senhor Deus amado, ficamos até chateados contigo, murmuramos. Ah, Pai, perdão. Perdão. O Senhor é aquele Pai que está pronto a nos ouvir. O Senhor é aquele que quer falar conosco, quer nos ouvir e quer responder. Nos ajude a ser semelhante a Cristo, Senhor Deus amado, em que tinha esse hábito saudável de falar contigo. Por isso teve um ministério excelente. Por isso foi exaltado, que tem o seu nome acima de todos os nomes. Ele foi consolado e fortalecido naquele pior momento da sua vida. Eu sei que isso pode acontecer conosco também. Então eu peço que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos que estão me assistindo neste momento, que possamos criar esse bom hábito, ó Deus de Israel. Assim pedimos a sua bênção e a sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esse é um bom hábito. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você, em nome de Jesus. Amém?